Questions, please? Aqui, a bola. Boa tarde, Nuno Paralva, Jornal A Bola. O que é que este jogo lhe diz sobre o nível da equipa e sobre o que é que ela progrediu desde que tomou conta dela? O que é que me diz o nível desta equipa? O que é que me diz o nível do Newcastle também? Enquanto o resultado esteve aberto, e eu acho que até esteve aberto de um modo injusto, porque na primeira parte eu acho que a equipa esteve bem no campo, os jogadores sentiram-se confortáveis no campo, a fantástica atmosfera deste estádio não se fez sentir, o perigo que nos criaram foi obviamente nas bolas paradas e em tudo aquilo que era direto na área, porque é difícil competir com uma equipa com esta fisicalidade, mas tivemos grandes oportunidades de golo, penso 3 ou 4. Antes deles fazer o golo temos o remate lindíssimo do Luka Bacchio ao poste. Portanto, eu acho que na primeira parte o resultado não reflete em nada aquilo que foi a primeira parte. Na segunda parte sofremos um golo que não podemos sofrer, que é uma bola parada a nosso favor, onde inicialmente o nosso posicionamento para a transição é um posicionamento correto, mas onde depois cometemos erros na movimentação defensiva, e quando sofremos esse golo é quando vêm ao de cima as diferenças de características entre uma equipa e outra. Há uma equipa que tem um motor de muito maior cavalagem do que a outra, uma equipa que tem muito mais intensidade, uma equipa que tem muito mais velocidade. Como eu disse ontem, penso que na conferência de imprensa, se não foi na conferência de imprensa, foi alguma TV, eles têm 4 alas rapidíssimos, não têm 1 nem 2, têm 4, e quando mudas 2 que entram ao minuto 50 e tal, 60, quando mudas um e depois mais tarde mudas outro, nós ali não tivemos, ao perdermos o jogo compacto que tivemos na primeira parte, depois fomos expostos e não temos capacidade ao nível físico, e não me mal interprete, porque não é dizer que a equipa está mal fisicamente ou que vem mal fisicamente do passado, de todo não, é simplesmente ao nível das características. Elanga, Barnes, Anthony Gordon, todos aqueles jogadores que eles têm são de uma velocidade e de uma intensidade que nós só podemos competir se estivermos compactos e se estivermos organizados. Fazemos um golo antes deles, chegamos ao intervalo a ganhar, chegamos ao intervalo empatados, podemos continuar no mesmo tipo de organização. Depois o segundo golo, psicologicamente, mata. Os jogadores sentiram muito o segundo golo, e depois, sob o ponto de vista da direção que o jogo tomou, foi verdadeiramente dura a parte final do jogo. Mister, Pedro Cunha, do 0-0. Quando faz a primeira substituição, o jogo está a 1-0, está em aberto ainda, depois acaba por não mexer mais na equipa. Pergunto-lhe que se era por o jogo estar muito difícil naquela fase para quem entrava, ou por não ter visto características no banco que podiam dar algo ao jogo ainda, com 1-0. Não, a mudança do Dedić é por lesão. A mudança do Dedić é por lesão. Ao não ter nenhum lateral direito de raiz no banco para entrar, tentei dar um Ivanovic ao jogo, que é um jogador rápido, um jogador que podia encontrar profundidade, e continuar com o Alçars a lateral, parecido com o Dedić em algumas coisas. Depois não fiz mais nenhuma modificação, porque não consegui, pensando não só pensando também com aqueles que estavam à minha direita, à minha esquerda, não consegui convencer-me a mim próprio que alguma modificação pudesse melhorar a equipa. Depois também acho que é muito injusto nos últimos 10 minutos de jogo, nos últimos 10, 15 minutos de jogo, a perder por 3-0. Acho que é muito injusto meter um jogador dentro. Podia meter o Barreiros dentro, injusto.
podia dar 10, 15 minutos ao Ivan Lima. Para um menino entrar a perder 3-0, injusto. Portanto, achei também que era injusto para os jogadores para os jogadores que estavam no banco, era injusto fazer alguma modificação. RTP. Boa noite, José Mourinho. Boa João noite. Miguel Nunes, da RTP. Ontem disse que o jogo não era decisivo, mas pergunto-lhe hoje se está preocupado com as 3 derrotas que o Benfica tem. E depois outra pergunta, só para tentar perceber. O José Mourinho falou aqui da questão da velocidade e da intensidade, reconhecendo que não tem, certamente, isso igual à equipa do Newcastle. Eu me recordo também que chegou a elogiar o plantel do Benfica no início da época, e bastante. O que eu lhe pergunto é se lhe faltam esses jogadores. Ou seja, deixou elogios ao plantel, mas se não é este estilo de jogadores que pretende para colocar a equipa a jogar como certamente quererá. Para mim, falar do plantel na sua especificidade é uma posição difícil para mim. Eu prefiro manter-me coerente com aquilo que eu disse quando joguei contra o Benfica. Honestamente, também o disse para tentar desresponsabilizar um bocadinho a minha equipa de então e meter sobre o Benfica a responsabilidade de, como uma equipa de Champions League, como uma equipa de maior poderio, responsabilidade lá e não de cá. Portanto, foi também um bocadinho com essa intenção. Há um jogador de quem eu gostava muito e que não temos cá agora, mas eu acho que tinha que acontecer da maneira como o meu anterior clube se meteu na situação do Kerem. Tinha que acontecer. O Benfica não teria nunca condições para impedir um jogador que ganha X e que vai para casa ganhar 5 vezes X. Era uma situação completamente impossível para o Benfica de controlar. É um jogador que nos faz, obviamente que nos faz falta. Depois, no equilíbrio do plantel, o Manu e o Bá fazem muita falta. E o Manu, felizmente, está perto de regressar. O Bá não tanto, mas são 2 jogadores muito importantes no equilíbrio do plantel. Você viu hoje que o Bá, por exemplo, podia ter perfeitamente jogado a lateral esquerdo, ou quando o Dedic se lesionou, o Bá poderia ter entrado. O Manu no meio campo, com a sua fisicalidade, com o seu jogo posicional, podíamos ter ajudado muito num jogo deste tipo. Portanto, faltam-nos jogadores que fazem parte do nosso plantel. E depois, obviamente, que como eu dizia ontem, e que me parece, segundo aquilo que me disse o Gonçalo, alguns de vocês levou para um lado que não era o lado que eu queria levar. Quando eu ontem disse alguma coisa, vocês levaram para um lado de crítica ao meu antecessor. Eu frisei aqui, não há 2 treinadores iguais. Não há 2 treinadores iguais. Não há, da minha parte, não houve nem haverá qualquer tipo de crítica a um ótimo treinador que o Benfica teve, que ainda por cima é meu amigo, não tem nada a ver com isso, mas nós somos treinadores diferentes e eu acho que para este tipo de jogo de Champions League contra equipas muito poderosas, onde nós temos que ser muito organizados em campo e muito bem plantados em campo, são precisos jogadores que façam a diferença no último terço, são precisos jogadores que saiam de um bloco mais baixo para situações de contra-ataque, são precisos. Eles fizeram 3 golos, eles que são uma equipa da Premier a jogar em casa, fizeram 3 golos de transição. Para nós é muito difícil fazer um golo em transição, é muito difícil para nós. Portanto, quando as equipas nos bloqueiam muito nas nossas saídas, é mais difícil para nós. Nós na primeira parte tivemos capacidade para ter bola no terço ofensivo, plantámos ali com os 3 defesas e circulámos muito bem a bola, criámos boas situações, saímos de situações de pressão, encontramos o lado oposto, a situação da grande oportunidade do Luka Bacchio é uma jogada com um início no lado oposto, é uma jogada lindíssima, mas este é o tipo de características que nós temos. CMTV, uma questão apenas, estamos a terminar. Não há depois em inglês? Nada. Inglês também, sim. Sim. Fazemos em inglês, sim. Mas eles têm tradução, não? Tradução, se ninguém levantou. Ok, desculpa. Boa noite, Pedro Neves de Sousa, CMTV. Boa noite. É muito curta, 20 segundos. Se para si Trubin foi
acabou por ser o melhor em campo e depois também como é o melhor em campo do Benfica e como é que viu o facto do capitão do Benfica recusar falar no final do jogo e ter de ser António Silva? O Nico não recusou falar no fim do jogo. Ao Nico foi-lhe perguntado se queria ir diretamente à flash ou se preferia ser ele depois a ir à zona mista, mix zone, não é? À mix zone, e ele disse que preferia ir mais tarde, mais tranquilo, depois de descansar um bocadinho, preferia ir à mix zone. Não sei se já foi ou se irá, mas isso foi o que o Nico me disse a mim, portanto não há esse problema. Acho que o homem do jogo foi o Anthony Gordon, e bem, mas da parte do Benfica, em função daquilo que foram os últimos 20 minutos, onde a equipa estava verdadeiramente em dificuldade, acho que sim, sem dúvida nenhuma, o Turbino foi o melhor jogador. A question in English. Hi Josie, thanks for taking one in English. Obrigado por responder uma pergunta em inglês. Você diz ontem que St. James Park é um local lindo para jogar futebol, ainda para o adversário. Como está a sentir agora e quanto que é diferente agora, diferente do seu tempo quando estava no comando de Chelsea, Manchester United e Tottenham? Como foi a experiência do St. James Park hoje à noite? Eu acho que é lindo, mas para ser sincero, no primeiro parte foi um St. James Park calado. Foi calado. E eles sentiram que o jogo não foi fácil. Eles perceberam que Benfica estava muito próximo, mais próximo a marcar do que Newcastle. Trouxeram todo o entusiasmo nos jogos de bola parada. Quando você tem equipe de gigante, sabe que cada jogo de bola parada é um momento dramático para o adversário. Eram os únicos momentos que o entusiasmo trazia. Estávamos muito confortáveis no primeiro parte. No segundo parte, o segundo golo mata o jogo, e depois disso fica fácil para Newcastle jogar, fica fácil para os adeptos aproveitarem, mas para ser sincero, o ambiente foi agradável, não foi difícil e foi lindo no sentido de fair play, sem problemas, boa arbitragem, não houve problemas disciplinares nesse aspecto. Eu acho que foi um St. James Park calado. Muito obrigado.